Renan Silva, gestor da Blue Metrics Asset, professor do IBMEC, aqui também na nossa programação, para a gente discutir um pouco mais sobre todo esse cenário. Muito bom dia, seja bem-vindo, Renan. Bom dia, satisfação estar aí com vocês novamente, é sempre um prazer, estou à disposição. Obrigada. Renan, eu queria começar, trazendo aí um panorama, uma visão sua em relação a todo esse cenário, O Ibovespa tentando aí se descolar em muitas vezes do exterior, mas a gente sabe que a pressão do cenário macro ainda é grande até aqui para o nosso cenário interno, A gente viu hoje dados bons, apesar do mercado esperar um pouquinho mais. Esse PCA veio um pouco menor, na verdade, do que o mercado previa, mas veio com uma queda. Mas eu queria entender o seguinte, qual que é a força, da onde que nós vamos realmente, apesar dos dados econômicos bons brasileiros, mas da onde o Ibovespa vai conseguir, ter uma força maior para se descolar dessas pressões todas lá fora, principalmente diante dessa fala ontem do CEO do JP Morgan, prevendo aí uma recessão nos Estados Unidos, inclusive acreditando numa queda de 20% do S&P 500 por lá. Qual que é a sua visão de toda essa pressão do cenário macro aqui para a gente? Realmente, o cenário internacional realmente é um cenário adverso, complexo, realmente tende a uma recessão, e é difícil você imaginar que você não vai sair chamuscado desse movimento, que não vai ter uma afetação Brasil. Eu acho que a força realmente aqui dos nossos mercados é justamente o prêmio oferecido pelo risco, que na verdade continua ali, é um risco comedido, um risco soberano comedido, com ainda com sinais de disciplina fiscal, pelo menos no curto prazo, então há algumas compensações aí vamos dizer assim, para alguns impactos fiscais esperados, como, por exemplo, melhor resultado das estatais, maior grau de dividendos capturados aí pelo Tesouro Nacional, também aumento na arrecadação. Então, isso faz com que você tenha um risco-retorno bastante interessante e muito atrativo em relação aos nossos pares. Então, eu acho que o grande trunfo hoje que a gente tem na mão é justamente esse prêmio. Quando eu falo de prêmio, a gente logo olha ali para os juros reais, Hoje mesmo tivemos ali uma confirmação de deflação, então a gente tem um juros que está lá no seu ápice, assim, do ciclo de alta da taxa básica ali, tendendo a se estabilizar, e com uma deflação aí estabelecida, pelo menos agora, nesse mês de setembro. Então, assim, é um juros extremamente competitivo. E do lado da Bolsa, eu acho que é consenso de mercado que Bolsa continua descontada, Então, e também, se a gente imputar nisso a taxa de câmbio, então, você tem um alfa ali sobre na Bolsa de Valores em relação ao exterior bastante interessante. Então, nesse sentido, eu acho que a força do nosso mercado é justamente esse prêmio extremamente elevado, tanto em renda fixa quanto em renda variável, em razão do nosso risco de curto prazo. E a gente falou mais cedo aqui que a China, voltou a registrar um aumento de casos de Covid-19, às vésperas ali de um importante comitê do Partido Comunista que deve definir ali um inédito terceiro mandato para Xi Jinping. Eu queria que você fizesse uma leitura do impacto desses novos lockdowns na China, nas commodities. Bom, realmente é um impacto também, eu acho que agrava um pouco a situação. Na verdade, nós particularmente esperávamos justamente ao contrário, que em algum momento, agora no segundo semestre, começássemos a enxergar um afrouxamento dos lockdowns, e aí a China voltaria a aquecer a atividade econômica, e a gente está vendo que é um pouco diferente, saiu um pouco das nossas projeções. Mesmo assim, eu acho que tem um alento, de, por exemplo,
a venda de imóveis lá também voltou a acelerar, você tem ali uma retomada do consumo interno, que é importante, né? Na contrabalança, por outro lado, você tem ali o setor de turismo bastante prejudicado, na questão ali da China, que também é um setor relevante. Então, assim, de novo, é o que eu falo, é aquela solução adiada, e isso aí acaba pesando, né? Porque se você tem recessão sinalizada ali nos Estados Unidos, na zona do euro e tal, e China não cresce, então realmente aí sim você tem uma dificuldade maior, até porque o Brasil é um grande parceiro da China. Eu até venho comentando, né, que a parceria com a China acaba representando um hedge ali para o Brasil, mesmo que parcial, com relação a essa recessão global. Então, com esses lockdowns se mantendo, quer dizer, de novo, a gente passa a ter uma certa dificuldade ali nas nossas exportações, também balança comercial, pode sofrer um pouco, mas eu ainda acredito que não é o cerne da questão, porque eu acho que China ela cresce menos, mas ela cresce, né? Diferente dos outros países, principalmente ali do G7. Então, ela cresce menos, mas tem um crescimento e isso representa, assim, um alento, uma contrabalança aqui para o Brasil. Não é o desejado, mas a gente tem essa visão de que ela cresce razoavelmente para contribuir com nossa atividade aqui de exportação. Agora, também, eu acho que a confirmação do Xi Jinping é de suma importância nesse sentido, porque é uma garantia de manutenção das políticas, né, de metas de crescimento da China para frente, e isso é muito bom, no caso, parceria Brasil-China. O Inter gasta 180 milhões. Inclusive, né, Renan, estava até olhando aqui exatamente a situação das commodities, das principais aí, minério de ferro caindo exatamente aí por conta dessas preocupações em relação à intensificação aí das restrições de Covid lá na China. Petróleo, mais um dia agora também aqui de queda, apesar da reação ter sido muito positiva nos últimos dias do petróleo, trazendo aí uma grande volatilidade desde a última, né, do último anúncio ali da reunião da OPEP+, em diminuir aí 2 milhões de barris por dia, fez com que o petróleo subisse. Hoje está tendo um pouco aí de uma volatilidade, caindo um pouco mais, mas a gente sabe que são dois pesos, duas commodities que trazem um peso muito importante para a gente, né? Tanto Vale quanto Ibovespa, tanto Vale quanto igual Petrobras também para dentro do nosso Ibovespa, e acaba aí atrapalhando até um pouco mais o nosso descolamento. Queria entender, né, se você acredita realmente se são ações aí, pode trazer essa volatilidade de uma forma mais pontual, até porque a gente viu essa reação do petróleo na semana passada indo, né, muito bem, subindo bem depois daquele anúncio da OPEP. Como que vocês estão enxergando aí o cenário, né, para as empresas que são de grande peso aqui para a gente, como Vale, Petrobras, diante dessas questões macro aí? Bom, em primeiro lugar, realmente, a gente observou, né, de maio até agosto ali, um arrefecimento importante das commodities. Elas se mantiveram em patamares elevados, mas com um arrefecimento importante. E agora a gente está enxergando ali um ajuste, né, um ajuste técnico parcial desse arrefecimento. De certa forma, era esperado em razão dessa intensificação do conflito Rússia e Ucrânia. Então, a gente observa já hoje, particularmente, o milho também pressionando. Tal. E isso realmente acaba sendo um fator de maior pressão inflacionária, né, global, e aqui também não é diferente, né? Nós temos aqui também o nosso agronegócio, né, pujante, exportando, aproveitando esses preços. Contudo, né, você tem aqui uma oferta um pouco menor, então deve sim pressionar a inflação. Também o mesmo caso acontece com o petróleo, né? Você tem, no caso ali, a OPEP realmente restringindo os estoques, né? Os Estados Unidos acaba alegando que vai usar os seus estoques,
e também a Europa e tudo mais, mas a gente percebe que, né, que os estoques estão baixos e isso não deve reduzir o impacto inflacionário agora de imediato. Também o lockdown da China acaba contribuindo também para a inflação global, então isso denota cautela, é isso que a gente está vendo, né? Então, a gente observa também, até pela ata, né, do Copom aqui, do Banco Central, eles também têm essa preocupação, ficou bem claro isso. Então, o que acontece é que a gente não tem muito motivo para comemorar ou que tudo estaria resolvido. Então, nós estamos sob essa volatilidade. Então, o que a gente tem feito realmente é reduzir a exposição ao máximo possível essa volatilidade, né, indo para títulos realmente mais conservadores, né, e com prêmios, aproveitando os prêmios aí altos que a gente tem. Contudo, sim, é um ponto de atenção. Eu acho que o que a gente está observando também não é uma corrida, um pânico. Eu acho que é um ajuste marginal, né, que está ocorrendo. A gente espera que o conflito da Rússia e Ucrânia dê uma arrefecida aí no curto prazo, né, porque foi uma retaliação mais pontual que a gente está observando. Não resolve o problema, porque o conflito está longe de ser resolvido, mas a gente deve ficar pelo menos minimamente igual ao patamar que a gente está. Também não acredito que a gente tenha uma pressão inflacionária tal, né, que prejudique aí a programação do nosso Banco Central, até o momento, né? Até o momento. É claro que a gente tem que aguardar e verificar se há alguma pressão aí exacerbada. Mas eu vejo hoje uma retomada dessa pressão inflacionária, denota atenção, mas eu ainda acho que não há preocupações por exemplo, de que o ciclo da alta de juros não tenha terminado, que você tem que acrescentar algumas altas marginais da nossa taxa de juros, por exemplo. Tá? A gente viu ali na semana passada, entre quinta e sexta-feira, né, foram 3,15 bilhões de reais de saída de gringo na Bolsa de Valores. Hoje o Bank of America revisou a nossa projeção de IPCA no final de 2022 para 5,30%, ali de 5,90%, e anteriormente no final de 2023 de 4,80% de 5,50% para 4,80%, uma revisão ali para baixo. Você acredita que isso pode atrair cada vez mais um fluxo de estrangeiro aqui para a nossa Bolsa? Olha, eu vejo o seguinte, a gente observou ali, pouco antes das eleições, né, em termos de Bolsa de Valores, pouco antes das eleições, um otimismo ali comedido, né? Quer dizer, talvez em parte pela deflação apresentada, né, pela estabilização da taxa de juros, assim, e das projeções, também realmente indicando realmente o fim do ciclo da Selic. As coisas se confundem um pouco. Logo depois a gente teve também ali a confirmação de que haveria um segundo turno, né? Então a bolsa ela realmente chegou ali a um ápice talvez de 117 mil pontos, né? Então também ali ela está chamando um ajuste técnico, ele tem que fazer uma correção. Eu acho que até 114 mil pontos ela ainda representaria uma correção normal, até porque você não tem uma mudança de cenário assim expressiva nesse sentido. Então é natural que você tenha tido algumas realizações de lucros, né? Ao mesmo tempo, você tem incertezas relacionadas aos juros nos Estados Unidos, né, zona do euro, né, mais relevante, claro, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Também tivemos aí, né, o payroll, que não veio a contento na sexta-feira, e isso aí gera uma certa tensão em termos de bolsa, e eu acho que a bolsa está afetada em razão disso. Agora, para essa semana. Essa semana a gente tem uma agenda carregada, né? A gente tem aí alguns resultados de empresas também
assim, bastante importante, né? Como, por exemplo, amanhã a gente tem empresa de varejo soltando resultado, e isso aí vai dar uma sinalização de como está o comportamento da atividade. Também temos o resultado do setor financeiro até sexta-feira, e também a gente tem aí uma super quinta da inflação global, vamos dizer assim, né? Alemanha, Estados Unidos, né? Por meio do CPI. Então também, assim, o mercado está em compasso de espera e naturalmente gera alguns ajustes, né? Isso não muda o cenário, o contexto de que a Bolsa ainda é atrativa aqui no Brasil, né? Então a gente tem ali um crescimento do PIB realmente dado, temos a melhora do emprego, a gente tem a entrada, né, do Auxílio Brasil, e eu estou falando de movimento de curto prazo, então pode ser que, né, conforme aí o andar da carruagem, né, a gente pode ter as empresas aqui no Brasil apresentando resultados mais surpreendentes, e aí você pode ter uma retomada desse recurso a qualquer momento. Mas tudo depende um pouco aí do andar da carruagem no decorrer dessa semana, né? Como vai sair os indicadores de inflação, de confiança e de resultado das empresas. O resultado das empresas nos Estados Unidos, não é esperado, na verdade, não é esperado resultados, vamos dizer, diferenciados, importantes. Ao contrário, porque você tem um câmbio mais forte, até por causa desse movimento aí de expectativa de elevação de juros. Você tem aí o DXY, mostra bem isso, ele vem subindo desde agosto, e naturalmente, em se tratando de empresas multinacionais, então você pode oferir resultados menores, né, do que o esperado. Então, assim, o mercado ainda muito em compasso de espera dessa semana aqui, que é bastante importante para a gente enxergar melhor o que o Federal Reserve deve fazer, ou como ele deve se comportar em relação à taxa de juros. Que ela vai subir é certo, praticamente certo. A questão é a forma, né? De forma mais acelerada, mais abrupta, ou de uma forma mais amena. Vamos chamar o Alex André também para a nossa conversa aqui, que tem perguntas para você, ele que é o nosso economista. Alex, fica à vontade. Renan, bom dia, prazer falar contigo. Eu queria que você avaliasse... Obrigado. Queria que você avaliasse, por gentileza, as falas, né, do Jamie Dimon, né, do JP Morgan, né, dizendo aí uma leitura muito sombria, né, o profeta do apocalipse, algumas pessoas disseram. Será que realmente ele está certo, né? Inclusive o Verdalho também falando sobre isso, ou seja, talvez teremos aí alguns anos lá fora que teremos aí um crescimento muito pífio. Isso pode traduzir uma leitura mais rápida aqui em oportunidade em Brasil? Como que você lê essa leitura? Claro que são mercados diferentes, mas primeiro Estados Unidos, e como isso pode impactar aqui o Brasil, positivamente ou não? Olha, realmente é difícil, é um momento diferente, é como eu falo, nós estamos no pós-pandemia, né? É onde você teve uma injeção de capital jamais vista, né? Um quantitative easing, né? Muito grande, e é difícil mensurar porque você não tem base de comparação. Então é difícil imaginar, tá, que isso não causaria esse desequilíbrio tão grave que a gente está observando, principalmente começando ali pela questão do hiato inflacionário, né? Então esse movimento que foi feito, realmente ele é um movimento inflacionista mesmo, né? Isso já foi observado em outros momentos da história, com essa injeção de recurso. A moeda perde o valor, né? Mesmo a geração de riqueza fica mais complicado, as pessoas perdem o poder de compra, e é difícil você escapar de uma recessão, nem que seja uma recessão técnica, né? Nos Estados Unidos, a gente ainda enxerga ali, é uma economia que tem emprego, né? Ela está ali praticamente no pleno emprego, e o que eu acho que é uma situação que pode, quer dizer, ela é contornável, né? Mas eu acho que assim, é muito otimismo achar que não vai ter algum impacto. O que eu percebo é que os agentes políticos estão evitando ali medidas que não sejam populares, né? E aí que fica esse choque, fica um embate técnico, né, com um embate político ali de
popularidade, né, é certo que você tem que enxugar esse recurso que foi colocado. Né? E como enxugar? Né? Você tem as medidas mais tradicionais ali, subir a taxa de juros, compulsório, então isso está se tentando fazer. Ademais, né, você também tem a situação da Europa, principalmente zona do euro, é uma situação ainda mais grave, né, porque além de tudo isso, ter o quantitative easing, ter a inflação alta, né, você tem um atraso ali na elevação dos juros bem grave, né, e ao mesmo tempo você tem um desequilíbrio fiscal muito maior, né. Então, é bem diferente, né? Você subir a taxa de juros na Alemanha e você subir a taxa de juros, por exemplo, na Grécia, em Portugal, Espanha, que são países mais alavancados, né? Então, isso realmente aponta para uma recessão, e no caso da Europa, talvez até mais, talvez até uma depressão mesmo, até porque eles estão ali sob o impacto realmente da guerra, né, do conflito Rússia e Ucrânia. Você tem outros fatores ali que denotam, né, mais complexidade. Então assim, eu não discordo, não consigo discordar dessa posição ali colocada pelo JP Morgan, né? O FMI também está trazendo um grau também de maior preocupação nesse sentido. Agora, de fato, né, a gente enxerga o Brasil nesse sentido meio que na contramão, né? Meio que na contramão, porque, volto a falar, no sentido de política monetária, a gente está mais adiantado, a gente conseguiu já estagnar, né, a inflação, né? A gente ainda tem um efeito para frente, porque o efeito da taxa de juros nossa, a 13,75 ainda não foi auferido. Quer dizer, a gente ainda vai ter um efeito ainda sobre a inflação ainda mais à frente, que pode dar ainda um fôlego maior e gerar até, inclusive, mais crescimento no Brasil. E também temos a questão que somos realmente um país, né, agrícola, né, de commodities agrícolas, grandes exportadores, e você tem uma taxa de câmbio que favorece a exportação, né, você tem o preço das commodities realmente favorecendo essas exportações, fazendo esse contrapeso. É o que eu falo, dificilmente a gente escapa, né? Eu acho que desses efeitos, isso também já foi visto no passado, na crise de 29, né, na Grande Depressão nos Estados Unidos, o Brasil foi afetado, mas hoje a gente está numa posição mais favorável. Até com a questão da crise, né, Rússia e Ucrânia, né, quer dizer, a gente entende que a Rússia é um player ali do BRIC, por exemplo, e que ele praticamente perde atratividade para os gestores. Né? Então, você também tem a questão prática de alocação, de busca de retornos, né? E aí você não tem ali uma confiança suficiente para estar investindo no longo prazo. Se você olhar agora o que vai ser o equilíbrio fiscal na Rússia, por exemplo, é muito incerto. Então o Brasil passa a ser realmente, como se falava no passado, né, passa a ser a bola da vez. Os holofotes viram para o Brasil, né? Você tem um player a menos no BRICS. Então os gestores têm esse senso prático também de oferir resultado para os seus investidores, né? Realmente o que pode atrapalhar é essa aceleração dos juros nos Estados Unidos, mas eu acho que depois que você remete o recurso, né, chegando nos Estados Unidos, você olha para o lado e você fala, eu vou investir em quê? Né? E aí você percebe que o Brasil tem condição fiscal, aí, né, pelo menos no curto prazo, com um prêmio muito mais interessante e com crescimento no PIB, né, na contramão, justamente. Então, o Brasil tem essa posição mais privilegiada agora no momento. Renan, agora indo para o cenário político aqui um pouquinho, a gente falou mais cedo em relação a uma fala do ex-presidente Lula, que quando é perguntado sobre seu plano econômico, ele diz que só vai revelar
né, caso seja eleito, né, depois das eleições. Em relação ao plano econômico, que é uma grande curiosidade, inclusive foi questionado até por uma jornalista, ela é estranha, né, por que revelar esses planos só depois de ganhar as eleições? E o José Dirceu, ele participou de uma live nessa semana dizendo que esse aceno do PT visa apenas deixar os eleitores ali mesmo às cegas, né? Caso fosse eleito, entregaria exatamente o que espera ali do petismo, que é uma repetição da fórmula econômica que lançou o país na ruína e estatais a serviço do projeto de poder do PT, dando a entender que seria um Lula do segundo mandato. Então, isso até justificaria e faria sentido ali, porque Lula não quer divulgar seu plano de governo econômico para não assustar o mercado, né? A gente sabe que essas políticas mais duras ali, econômicas, né, contra a privatização, enfim, assustam o mercado. E segundo José Dirceu, então, ele disse que Lula seria esse governante mais de segundo mandato. Você acredita que isso realmente deixa o mercado mais assustado? Você acredita que Lula, apesar de receber apoio de nomes como Henrique Meirelles, Armínio Fraga, ele possa mesmo ir para esse caminho? Esse seria o motivo que ele não queira revelar ali os planos econômicos? Olha, eu tenho que concordar com a posição do José Dirceu. Eu acho que o PT ele vai continuar a sua linha muito clara, que é uma bandeira pró-Estado, né? Então, assim, é claro que há divergências ali, né? Vamos dizer assim, o diabo mora nos detalhes, né? Mas há um candidato que levanta uma bandeira mais pró-mercado e um candidato que levanta a bandeira mais pró-Estado, né? Então, eu não acho que... Eu acho que é justamente um discurso para tentar acalmar o mercado, né? Mas eu acho que, né, o fato de não se revelar o teor ali do plano econômico, né, ou uma ou outra, né, ou não tem plano econômico, ou então é um plano de circunstancial, né? Eu não vou me comprometer com nada e depois eu entro com uma linha que eu acho mais conveniente. Isso não é bom e é claro que deixa todo mundo em compasso de espera. Esse também é um fator que faz com que a gente tenha aí, né, alguma interrupção ali dos movimentos, né, tanto na curva de juros quanto na Bolsa de Valores, porque o mercado vai ter que reprecificar tudo, né, caso o candidato pró-Estado se eleja. Então, o mercado enxerga o seguinte, que há uma tendência realmente ao desequilíbrio fiscal, o inchaço do Estado, né, essa é a linha, contra, como você falou, contra as privatizações, né, contra né, talvez as concessões. Então existe essa tendência ali de ineficiência fiscal, mesmo com apoio de pessoas de renome, de economistas de renome. Então, isso deixa o mercado realmente bastante cauteloso. Agora veja assim, mas por que também não há uma fuga de capital, como a gente observou em 2002, por que né, não há uma queda mais acentuada de bolsa de valores? É como eu falo, o prêmio hoje no Brasil ele é tão elevado, né, ele é tão interessante no curto prazo, que o mercado, eu acho que está sinalizando com esse senso que eu chamo de senso prático, tá? Eu não vou deixar de oferir uns juros reais tão relevantes, né, e é o maior juros real do mundo, entendeu? Em razão dessa ameaça. Agora, eu acho, para mim, que é muito certo que em dezembro, ali começa uma reprecificação. Os gestores vão começar a mensurar esse risco principalmente fiscal, porque você tem um track record desse governo, né? Você teve ali problemas sérios ali que vão até contra a ciência econômica mesmo, que é a questão do efeito multiplicador, que foi muito mal administrado, né? E depois você tem realmente ali um choque de custo
impressionante nas empresas e endividamento das famílias, e você jogou o país numa recessão. Então, assim, é um governo que realmente tende a esse populismo, e eu acredito que tende ali a ineficiência fiscal. Talvez no primeiro momento não, talvez haja uma acomodação ali, porque você tem que navegar. De novo, hoje a gente enxerga algumas travas, né, tal, porque realmente hoje o Congresso, né, ele é um Congresso, né, dito de centro-direita, né, então você tem uma base conservadora ali importante que possa deixar o governo mais comedido nisso, né, isso também é bem claro, né, então você tem ali um Congresso e o Senado que realmente podem fazer uma contrabalança importante, né, mas, por exemplo, coisas como abandonar totalmente o teto de gastos, por exemplo, isso aí assusta um pouco o mercado e sinaliza um desequilíbrio fiscal, que é o que dá o tom, né, dos investimentos ali, principalmente de médio e longo prazo. Mas como você tem muito prêmio aqui no curto prazo, então fica confuso um pouco. Por que a Bolsa não cai? Por que não há uma disparada da taxa de câmbio? Né? Por que não tem essa fuga de capital? Porque ainda não aconteceu, né? Você não tem a confirmação, e daqui para dezembro não acontece nada em termos de disciplina fiscal, né? Você tem a perspectiva. Então, eu acho que os gestores, e não só aqui interno, mas também os gestores aí globais também, estão oferindo resultado, né? E depois vai haver uma reprecificação, caso se confirme a eleição do ex-presidente Lula, né? No caso. Mas eu concordo com você, é uma tentativa de acalmar o mercado, né? Eu acho que o mercado não está calmo por causa disso, né? Eu acho que os gestores, pela nossa experiência, pela maturidade do nosso sistema financeiro nacional, que a gente atingiu, né, principalmente depois do Plano Real, eu acho que está pesando muito mais o senso prático de fazer resultado, de apresentar resultado para os investidores com uma certa segurança no curto prazo, para depois montar uma estratégia em cima de um fato concreto, né? Que é quem será o novo presidente. No momento, o mercado ainda está meio que de lua de mel com esse prêmio que o Brasil está oferecendo, mas depois eu acho que as revisões são inevitáveis. Bom, Renan, quero agradecer aqui, muito obrigada pela sua presença, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News, você, todo o time também da Blumetrics Asset aqui, sejam sempre muito bem-vindos. Tá, eu que agradeço aí a lembrança e fico sempre à disposição. Tá certo, obrigada. A gente vai seguindo aqui.